entregar o nosso 100% para que a gente não entre na questão da culpa, né? Por que a gente se sente culpado? Porque os pais estão sempre dizendo, nossa, mas como é difícil lidar com essas questões dos filhos. Porque, na verdade, não é difícil lidar com as questões dos filhos, os desafios que os filhos vão passar na vida. O difícil é a gente lidar com a culpa que a gente sente ou com a cobrança que a gente tem por não ter dado os nossos 100%. Então, é importante que dentro de cada relação a gente dê o nosso melhor. E o nosso melhor está sempre relacionado com a verdade, com honestidade, né, dentro da relação. E isso é muito importante. Isso pede muita clareza. Então, quando a gente se relaciona nesse nível de verdade e a gente sai fora dos jogos de manipulação, a gente também automaticamente está saindo fora dos padrões de medo, culpa e punição, né? Porque se a gente entra na relação gerando a culpa no outro para que a gente consiga alguma coisa, e muitas vezes é isso, o outro tem uma falha e você fala, tá vendo? Você fez de novo, não sei o quê. E você vai gerando uma culpa no outro para que você consiga ter uma recompensa, um resultado mais fácil. E os pais fazem muito isso, né? Então, a gente vai sabendo que o que a gente está fazendo não está sendo legal, porque aquilo vai agravando o outro, no lugar de melhorar. Mas a gente passa por cima disso para ter um benefício. Então, esses jogos, essas manipulações, tudo isso gera essa sensação de que eu não fiz a coisa certa. Aonde foi que eu errei? E aí é isso que gera o sofrimento, não é o problema em si. Porque o problema é uma situação que a pessoa vai trazer, uma dificuldade que ela tem, alguma questão a ser resolvida, que quando a gente não tem esse nível de culpa, a gente vai lá e simplesmente encara aquilo como tem que ser. O que faz agora? A menina ficou grávida. Vamos encarar, a gente tem que ver o que significa essa gravidez aí. Agora a gente tem que fazer o que tem que fazer. Mas não gera esse tipo de sofrimento, esse tipo de enredo, né? Então, quando a gente dá o nosso 100%, é você conseguir se vulnerabilizar mesmo. Ser capaz de falar a verdade e não ter ganho, né? Muitas vezes. E sair dos jogos, porque a gente manipula muito. E as relações são totalmente manipuladas. Então, eu te cobro, eu aponto o dedo para você, eu te julgo, e dentro desse ciclo de manipulação, eu tenho meu ganho. Ou eu me vitimizo, eu falo, nossa, olha o que você me fez fazer, olha o quanto eu sofri, quanto eu abri mão da minha vida, o quanto eu deixei de ser feliz, acreditei em você. E nesse processo, a gente faz o outro se sentir culpado. Quando o outro se sente culpado, ele entrega aquilo que eu quero. Então, são vários jogos que a gente vai fazendo que gera essa sensação de que, nossa, eu fiz alguma coisa errada, quando existem essas rupturas no relacionamento, que vai gerando essas lacunas. E quando a gente tem uma base muito de verdade, e a gente consegue realmente ter maturidade e ter um compromisso com a relação, a gente vai fazendo com que tudo seja resolvido quase que imediatamente através dessa prática de você se vulnerabilizar, estar na verdade e buscar o melhor, dar o 100%. Então, quem ganha quando dá o seu 100% na honestidade, na verdade, na integridade, na vulnerabilidade, somos nós. Porque quando a gente sai da relação, a gente sai muito leve. Ou se acontece alguma coisa, alguém morre, você não vai sofrer a morte. Porque você vai poder ter aquela saudade, mas você fica leve porque você sabe que você fez a sua parte. Então, isso é muito importante. E não é a gente seguir uma moral, os condicionamentos sociais, não é isso. Mas a gente tem a nossa moral própria, aquilo que a gente considera que é importante, aquilo que a gente acha que é legal, é bom, faz o outro feliz, e aquilo que a gente acha que não é legal, não é bom porque não faz o outro feliz. Isso não está
relacionado com regras sociais, mas sim com as experiências que eu já tive e essa honestidade de olhar e falar: poxa, se eu fizer ele se sentir culpado, ele vai ficar mal. Mas aí o que eu penso? Penso, ele vai ficar mal, mas eu quero que... Ele vai ficar só um pouquinho mal, mas ele vai me dar o que eu quero, né? Então você vai passando por cima, mas você sabe que é aquilo que você está fazendo, o jogo que você está fazendo. Então, por isso que a gente vai ficando sempre vibrando nessas energias de medo, culpa e punição. Então é importante a gente quebrar isso. E se a gente quer a mudança, a gente tem que aplicar a partir de nós. Porque, na verdade, não é o outro que muda, sou eu. Sou eu aplicando tudo aquilo que eu entendo que precisa ser mudado, né? Então, se eu quero me relacionar com alguém incrível, primeiro eu tenho que me tornar uma pessoa incrível. Porque quando eu entendo esse caminho do que é ser íntegro, do que é ser honesto, do que é ser verdadeiro, né? Quando eu não penso em ganhar em cima do outro, e eu faço todo esse caminho, eu não atraio mais uma pessoa assim. Porque é muito fácil eu olhar para a situação e entender. Eu já passei por isso, já me curei disso e já tenho uma atitude diferente na vida. Então eu começo a fazer escolhas muito melhores para a minha vida. E rapidamente eu consigo ter essa clareza. Eu nem me afinizo e nem me atraio. Porque é uma situação que fala assim, não, isso não tem a ver. Eu entendo que essa pessoa está vivendo, mas não tem a ver. Eu começo a atrair pessoas que tenham consciência para me relacionar. Porque eu sempre atraio aquilo que eu preciso para minha evolução. Se eu já fiz esse processo, se eu já curei, se eu já liberei, se eu já entendi, eu passo a atrair aquelas pessoas que são aquelas que a gente realmente gostaria de se relacionar. Mas antes eu tenho que ser o que eu quero que o outro seja, né? Porque é isso, a gente se atrai sempre por aquilo que a gente gostaria de ser e não é. E não consegue ser. Então, geralmente, por que eu me apaixono? Se eu sou baixinha, quero um cara alto. Se eu sou gordinha, eu quero um magro, né? Se eu não sei falar inglês, eu quero algum que fale inglês. Mas não é que eu quero. Quando a pessoa começar a falar o inglês e eu falar, nossa, que pessoa inteligente, porque eu quero tanto ser aquilo que eu me atraio quando eu vejo que o outro consegue ser o que eu não consigo ser. Então, a gente vai se apaixonando muito por isso. São essas condições que geram aquilo que a gente chama de paixão. Então, quando eu começo a resolver todas essas questões em mim, eu não caio nessas escolhas que são escolhas quase que a gente chama de inconscientes, que eu nem percebo que é isso. Entendeu?